Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de maio de 2014, é uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 3023. O verbete tem 5 páginas, 46 logias e 17 máximos. E o tema de hoje é o ciclo Desconstrução, Reconstrução Consciencial da especialidade Evoluciologia. E ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Selma Prata. Eu acho que é o seu 5º verbete, não é isso? Parabéns aí, professora Selma. Então, a professora Selma é graduada em História, especialista em orientação educacional, é brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde março de 97 e docente em Conscienciologia desde maio de 99 e tenepsista desde dezembro de 97. O ciclo Desconstrução, Reconstrução Consciencial é o encadeamento técnico e contínuo da capacidade de aproveitar cotidianamente as oportunidades e acervos evolutivos pela consciência autolúcida, homem ou mulher, para desconstruir ideias ultrapassadas e imaturidades e reconstruir com discernimento o ideário pessoal a caminho da desperticidade. Na pensenologia, o holopensene pessoal renovador, os autopensenes recicladores, a reeducação holopensênica, a eliminação de bagulhos pensênicos, a harmonia entre holopensenes, o refazimento homeostático da forma holopensênica. E na fatologia, a desconstrução de paradigmas ultrapassados, o ato de desfazer e refazer valores evolutivos, a desconstrução enquanto forma de análise para a posterior reciclagem de ideias antifraternas, a desconstrução intraconsciencial. A liderança pré-intermissivista enquanto elemento facilitador interassistencial. A imersão no estudo e leitura, a recim-ressex, indicadoras da viragem de vida. A parapedagogia enquanto processo contínuo de reconstrução evolutiva. A bússola consciencial direcionando ações cosmoéticas indicadoras do nível da mega-fraternidade. A conquista da desperticidade. E na parafatologia, a reeducação holossomática, a reeducação estimulada por informações multidimensionais, as extrapolações parapsíquicas, as observações atiladas dos parafatos e fatos, embasando as conclusões do pesquisador, a construção dos saberes multidimensionais. E aqui a gente chama atenção que no detalhismo tem 13 máximos, né? O que configura aí um máximo para a divisão detalhismo. Agora, na argumentologia, nós destacamos uma listagem denominada aqui Recim, aonde a verbetógrafa apresenta 20 condições conscienciais indesejáveis. E, então, a consciência lúcida, né, ela pode agir de maneira planificada quanto às reciclagens intraconscienciais, podendo eliminar essas condições abordadas aqui, por exemplo. Agora, na remissiologia, nós destacamos a aceleração da história pessoal, a autoavaliação evolutiva, o avanço mental somático, o ciclo reparatório e a pré-desperticidade. E na frase enfática, evitando mimeses desnecessárias, a consciência lúcida utiliza sutilezas conscienciológicas para desconstruir imaturidade e reconstruir neoações rumo à desperticidade interassistencial. Tem um Vzinho aqui sobrando. E na questionologia, qual postura mantém você sobre o ciclo desconstrução-reconstrução consciencial no processo evolutivo? Vivencia as neoideias de modo teático? E na bibliografia específica, nós temos então uma fonte bibliográfica. Agora aqui na mega-análise do João Paulo, neoideação, qualificação,
autoavaliação, paraeducação, reestruturação, reurbanização, reorganização, renovação, reparação, recriação, reciclagem, reaprendizagem, autodiscernimento, mentalsomatologia, reeducaciologia, parapedagogia, evoluciologia, teaticologia, ressexologia e ciclologia. Agora, pessoal, eu queria fazer a chamada novamente para a compra antecipada do Tratado Léxico de Ortopensatas. Esse é o novo tratado do professor Valdo Vieira, e você, então, comprando antecipadamente, você vai ter 20% de desconto e pode pagar apenas R$ 272. E, desse modo, você contribui para a publicação dessa grande obra. Você pode entrar em contato com a Editares, editares@editares.org, e também tem o site da Editares, né, www.editares.org, ou você pode comprar pelo Shopcons diretamente, shopcons.com.br. Pessoal, então, só lembrando, esse léxico, o professor Valdo diariamente lê aqui na mini tertúlia. São muitas pensatas, né, ortopensatas, muito inteligentes, e elas refletem todo o cabedal da experiência multimilenar aí do professor Valdo enquanto um mega intelectual, tá certo? Então, vamos prestigiar aí e ajudar a antecipação dessa publicação. Ele praticamente já tem os originais, está em fase de conclusão, mas já está bem no final. E vamos lá então, professora Selma, antes de entrarmos nas perguntas, queria que você contasse para a gente por que você decidiu escrever esse verbete, qual a sua motivação principal aí para o tema. Boa tarde a todos, tanto tertuliano como estou aqui presente. Esse verbete foi assim, durante a TENEPES, vem muitas ideias, mas esse veio já na TENEPES, depois de uns 20 minutos, com as conscieques ali, nós que eu falo, eu e o amparador assistindo, e aí vieram duas palavras com o fenômeno da psicofonia, que não é sempre, é raro, em mim. E desconstrua e reconstrua, o I é por minha conta, desconstrua, reconstrua. E aí continuamos a exteriorizar, a trabalhar na TENEPES, e eu pensei que era na TENEPES, mas aí já as outras ideias que estão na definologia, houve pouca revisão na definologia, porque ela veio pronta já. Aí eu vi que eram as imaturidades, o que estava em mim desatualizado, atualizar e reconstruir a mim mesmo dentro desse mundo de ideias que eu já estou no acervo da conscienciologia, vamos falar assim. E terminou a TENEPES, eu fiz a Desassim, e já no inventário da TENEPES coloquei o início, o meio, e já fiz a definologia. Eu falei, é um verbete. É lógico, um verbete para a construção de mim mesmo, para que eu reconstrua, né? Muitas ideias, algo ainda ultrapassado, que você fica achando que está bem, e não é assim, né? E aí eu já fiz a definologia, eu não esqueço, eram 10h30, dei uma arrumada, né, porque vem só duas palavras, você vai ajeitando. E enviei. Ao enviar, eu não esperei nem a volta, vocês mandarem de volta, deu 15 dias, foi aceito, e aí eu já estava estudando sobre desconstrução, e aí começou com o filósofo Heidegger, depois veio Derrida, estudando construção, desconstrução e reconstrução da escrita. Mas o meu objetivo, eu vi que é lógico que nós temos que trabalhar, tanto que eu pus aqui da escrita, que é o meu trafar. Mas o meu objetivo era a desconstrução de mim mesmo, a desconstrução e construção de mim mesmo, né? Porque eu teria que essa viragem de mesa que a gente fala, mas na teática, na prática. Só que eu achei que estava ótimo e não é. Então, quando venho, é porque você vem assim, você tem muita coisa a trabalhar. Daí esse verbete. Porque quando você escreve, como diz a professora Malo, você se passa limpo. Então, ao passar minha vida limpo, porque um verbete é a vida da gente. Muitas
o que eu escrevi aqui, eu não vivencio, é minha meta, que é rumo à desperticidade. Porque eu vejo que nessa minha acabativa, eu estou caminhando para o completismo, se eu tiver aí uns 4 anos de vida ainda, e não é pessimismo, não, é que a coisa vem, né? A dessoma vem. Então, desperticidade, a completismo, o FIEX e a desperticidade, ela vai acontecer. Porque essa desconstrução e reconstrução vai me levar à desperticidade. Por aí. É um processo constante, né? Contínuo. Isso. E esse, além de você está sempre, cada dia construindo, eu penso assim, que a cada dia é um novo capítulo, a desconstrução e reconstrução, porque ela está sempre renovando, sempre modificando, e sempre sendo atuada, né? Mais atuante, mais assistencial, por aí. Agora, nesse sentido, parece que a cada vez que a gente passa por esse ciclo, a gente precisa passar o quanto antes por outros, não é isso? Parece que vai acelerando. Sim. É um crescendo, né? Isso. Esse aqui é um passo para a desperticidade, mas tem vários outros aí que nós estamos dentro do processo. Vamos fazer de tudo para estar, né? Muito bem, agora a gente já tem aqui algumas perguntas, vamos lá? Vamos. Na tecnologia, na página 24, primeira linha. Cara professora Selma, por favor, explicar a técnica da construção, desconstrução, reconstrução de si mesmo. Essa pergunta, professora Selma, está vindo da Alemanha. Minha amiga Nilza. Não, bom, achei que fosse, porque ela manda sempre. Bom, muito obrigada pela pergunta. A técnica, na verdade, é uma técnica nova, né? Porque eu coloquei esse verbete como uma técnica. Você já está formatado, tem a sua construção, você vai muitas vezes desconstruir no que for necessário e reconstruir a si mesmo. Então, é uma técnica que eu vejo assim, na prática. Eu quando, para estudar esse verbete, eu geralmente ponho 20 trafores, 20 trafares. Foi muito pouco. Foi a primeira vez que eu fiz 100 trafores, 100 trafares e os trafais. Quais as ações que eu vou fazer? Né? Então, é lógico que já pus só 10, porque eu vou trabalhar. Então, você vai reconstruindo, e achei muito bom aquela técnica que a professora Malo falou, da antonimologia. Então, comecei, por exemplo, eu sou impaciente, eu sou agitada, a minha personalidade. Então, se eu sei que eu sou impaciente, mas eu vou trabalhar, vou desconstruir, utilizando a minha serenidade, a calmia. Quando eu saio do corpo, eu tenho uma serenidade tremenda. Então, você vai fazendo assim, você vai desconstruindo através da reconstrução de si mesmo. E é lógico que com estudo, com verbete, eu acho que é um todo. Não é só isso aqui. Isso aqui é só uma ponta. Muito bem. Agora, na pensenologia, na penúltima linha. Professora Selma, por favor, falar da sua experiência em relação à eliminação de bagulhos pensênicos. Quais as melhores técnicas para eliminá-los? Esse daí eu vejo que eu colocava sempre, depois da opção pelo autodesassédio, do verbete da professora Adriana, a gente pode falar mais bonito, opção pelo autodesassédio. Mas é uma das palestras e uma das aulas que eu mais gosto de dar, quando fala eliminação dos bagulhos pensênicos. Por quê? É o que mais nós temos. A nossa cabeça é uma lixeira ambulante de tanto pensamentos que vêm. Negativo, por exemplo. Não dá mais, nessa altura, para pensar mal do outro. Então, a hora que vem um pensamento, você tem que... Eu vou falar uma palavra bem simples, que é a que eu utilizo. Corta. Então, corta aquele pensamento. Ou você põe o oposto, põe um pensamento mais fraterno, ou você pega um livro, vai ler sobre cosmoética, universalismo. Então, os bagulhos pensênicos, tanto de pensamento como de emoções, bagulhos emocionais, é o que mais nos pega, e as ações do nosso dia a dia, porque quando a gente fala bagulhos pensênicos, as pessoas esquecem que são as nossas ações.
Pensamentos são os nossos pensamentos são ações, os nossos sentimentos são ações. Então, as nossas ações do dia a dia, como eu vou eliminar? Aí você vai ter que fazer, eu vejo aquela técnica dos erros e dos acertos, sabe? Muito bom. Você escreve os seus erros, os seus acertos e vai eliminando os bagulhos pensênicos. Isso é bom registrar tudo, porque não é difícil eliminar, não. Opção pelo autodesassédio, porque bagulho pensênico é assédio. E heteroassédio, porta aberta para o heteroassédio, né? Essa técnica das listagens de erros e acertos, você faz isso periodicamente? Como é que você usa essa... Da listagem? Olha, eu listei, porque eu tinha sempre cursos, a gente põe 10, põe 20, mas aí eu falei, gente, dessa vez eu vou por 100, né, trafores e trafares. E fui pondo a caneta amarela dos trafores que já estão... o que tem no meu Código Pessoal de Cosmoética, eu já vivencio, porque eu jamais faço algo que não está no meu Código Pessoal de Cosmoética. É uma técnica também. Então, eu já vivencio. Eu vou riscando de amarelo, de tinta amarela. E aí vejo, agora eu vou trabalhar esses 5. Porque não dá para fazer, nos trafores, focar no trafor, para eliminar o meu trafar. Porque ele vai sendo eliminado. Né? Mas eu risco o trafar que eu quero eliminar. Isso não tem como, não adianta ficar só vendo a antonimologia, porque muitos não dão certo. Isso. É bom ficar claro isso. Eu pesquisei, nem toda antonimologia de um trafar meu dá certo. Então, eu tenho que ir mais na raiz do trafar. Tá? E essa técnica do trafor, para eliminar o trafar, tem até um verbete do professor Valdo, nossa, é perfeita, né? É perfeita. Excelente. Porque se eu utilizo o que eu tenho de melhor, é o que me tira do buraco, né? Que por exemplo, meu mega trafor, e eu vejo que já foi de 2 vidas, é determinação. Eu tenho dificuldades enormes, inclusive te falei antes aqui para você na escrita, e eu estou conseguindo fazer alguma coisa. E nessa escrita é a vida da gente aqui, é a minha viragem de mesa. Esse verbete que eu falei, deixa eu ver se eu acho, exatamente, o compensação intraconsciencial, que é justamente essa questão da técnica conscienciométrica fundamentada no emprego maior do atributo consciencial específico, mais desenvolvido, que é o autotrafor, sobre os autotrafares. Né? Tem que fazer essa parte. Eu vou utilizar meu trafor, eliminando o meu trafar. E aí você vai riscando. Esse aqui já não tem mais esse problema. E vamos passando para outro. Certo. Ok. Você quer perguntar? Sim, na página 23, em fatologia, na primeira linha, o ato de desfazer e refazer os valores evolutivos. É uma ação, um ato de desfazer e refazer os valores evolutivos. Porque tem muitos valores evolutivos que nós pensamos estou falando de mim agora, estão ultrapassados, estão arcaicos, caducando. Então, o que é esse desfazer? É ver quais são os meus valores que estão ultrapassados, que nós fomos formatados pela mesologia, né, pela nossa educação e pela genética, paragenética. Então, muitas vezes, você acha que eu tenho esse valor evolutivo, e ele já está ultrapassado. Eu até pus aqui, por exemplo, no caso da pessoa ter o mediunismo, vou dar o exemplo do mediunismo, é um valor ultrapassado, porque já tem que ser o parapsiquismo mental somático. Né? Então, eu coloquei assim, valores, por exemplo, você tem que ter o seu CPC vivenciado, Código Pessoal de Cosmoética, vamos falar assim. E vejo muito importante, porque eu tenho uma facilidade para a interação multidimensional, é um valor que nós temos que buscar, a autoconscientização multidimensional, o entendimento dessa paraperceptibilidade aqui à minha volta e também fora do corpo. Porque quem tem parapercepções aqui, até mesmo percepções mais aguçadas,
colaboram com valores, essa reconstrução dos valores evolutivos. Aí, estudar a serexologia, e vem por aí vários valores que você vai colocando mais atualizado, porque senão nós ficamos naqueles valores ultrapassados. Você coloca aqui embaixo, na mesma página, Fatologia. Qual página? Na mesma página, 23, na primeira. Lá na penúltima linha, na 12ª, a reestruturação do humor equilibrado. Achou? Ah, sim, a reestruturação do humor equilibrado. Essa não tem como, né? Porque se você não tem um humor equilibrado, você já está até com porta aberta para o autoassédio e heteroassédio. Como eu, até já falei isso no verbete, é difícil eu ter mau humor, sabe? Então, eu já levanto sempre bem. Posso estar passando problema ou não, isso foi sempre. Então, essa reestruturação, no caso, do humor, porque o humor é assistência. O neo-humor, eu coloquei num posicionamento docente isso, não é o humor de dar gargalhada. Eu citei até o humor do professor Hernandes. Ele dá aula com humor, fazendo link. Então, esse nosso humor é uma assistência de alto nível, humor no olhar, humor, sabe, sempre. Então, é difícil você me ver mal-humorada ou triste. Então, Valeu. essa reestruturação Okay. na vivência mesmo, Isso não é bom. só na fala. Valeu, obrigada. Selma, aqui em tecnologia, se apresenta uma técnica, né? A técnica da autovivência coerente. Como é que você analisa essa técnica da autovivência coerente? O que você viu que já não serve mais e agora com essa nova reestruturação? A autovivência coerente, porque muitas vezes essa coerência, em todos os contextos, ou onde interagimos, né? Essa coerência ela é muito importante, a minha autocoerência, porque às vezes eu sou coerente dando uma aula e não sou coerente na minha casa, né? E então essa autovivência em todos os contextos, em todos aí nós já seríamos serenonas, né? Mas a maioria, melhor palavra, a maioria dos contextos aonde interagimos. Porque se eu não for coerente com o que eu estou propondo, ou que a conscienciologia já faz parte do paradigma consciencial de todo o meu ser, do meu sangue, então, se eu não for coerente com o que eu falo, com o que eu penso, não tem como. Então, é nesse sentido, dessa coerência no maior número de contextos onde você interage. Tanto no intrafísico como no extrafísico. Oi, Selma. Por favor, aí na página 23, Fatologia, na última linha ali, você poderia explicar como que você faz a vivência regular, né? Como que você promove essa auto-mega-euforização, favorecendo a reciclagem dos trafalhos? A técnica da auto-mega-euforização, eu ouvi aqui alguém há pouco tempo falando que não faz quase, porque eu faço todas as noites. Eu vejo que nós já somos capazes, sim, de fazer todas as noites. E é lógico que o dia que se eu entro, porque eu só faço, antes da TENEPS, quase uns 20 minutos. Eu fico 15 minutos na técnica da auto-mega-euforização. Depois que eu faço a auto-mega-euforização, aí vou entrar em pormenores aí. Eu exteriorizo toda a energia para o cosmos, ou a humanidade para a humanidade. Então, mas eu já pensenizo um trafar, porque, veja bem, se eu faço 15 minutos de auto-mega-euforização, aí no outro dia eu vou fazer o mesmo trafar, então vai eliminar algum trafar, porque senão se eu ficar na mesmice, não adianta eu fazer auto-mega-euforização, sentir harmonia, ápice, acalmia, porque tudo isso a auto-mega-euforização nos leva. Né? E toda aquela energia você exterioriza para o cosmos. E não vai mudar em nada, por isso que eu pus dos trafares. Eu tenho que ter em mente algo maior do que só a técnica ali. Então, eu já pensenizo algo que eu faço de errado, ou um trafar,
para que seja eliminado. E observo naquela semana se teve resultado. Porque Sim, senão entendi. fica técnica pela técnica. Nesse Mas sentido como é que eu é? coloquei. Você expande suas energias? Assim? Ah, você fala na técnica? É na prática, é. EV e exteriorização. Eu faço e como exteriorização. eu aprendi com o professor Valdo no verbete dele, da mega euforim. Ainda era mega euforim. Mas depois ele passou a fazer aqui, mas não era auto-mega euforização. Era para nós, né, para o pessoal. Sim. Eu EV e exteriorizo, fico ali até entrar naquilo tudo. Eu fico 15 a 20 minutos, bem antes da TENEPS, porque hoje, tenho 5 anos que eu posso fazer todo dia, porque eu já ponho o meu marido deitar, né, mais cedo, então eu fico mais tranquila, leio, faço uma conscienciometria do conscienciograma, então, quer dizer, eu vou fazendo todo um campo antes de fazer ver, já para a TENEPS. A TENEPS teve um avanço enorme depois da técnica da mega euforização. Então, são uns 15, eu faço 10, eu não olho no relógio, 10 a 15 minutos. Quando eu sinto que eu já estou com tudo que a mega euforização me proporciona, eu exteriorizo ao cosmos. Ou, geralmente, só pensenizo, humanidade para humanidade. E aí aquilo te dá mais ao caminho. Aí, logo, já está pronto para a TENEPS, parece que o amparador já está ali perto, já acopla, você já sente... A que horas você faz sua Eu TENEPS? faço, a minha TENEPS são às 22 horas, 10 horas da noite, Então, né? 9h30 você... então, 9h30 é hoje que eu falo de 5 anos para cá. Lógico que quando vou dar um curso, quando viajo, aí não faço, né? Porque eu tenho que ver se eu estou muito bem. Porque não adianta fazer uma técnica se você, por exemplo, teve naquele dia, a TENEPS eu faço, mas geralmente eu faço todo dia porque, mesmo com conflitos, com problemas, eu sinto que eu estou Sempre muito tem bem. alguma coisa, né? Então, ela não me atrapalha o meu dia a dia. Mas pode ser que tenha algum dia que acontece XY, aí eu faço só TENEPS. Entendi. Obrigada. Tá? Porque senão você fica baratizando a técnica também. Não é? Mas é excelente essa sua dobradinha aí. Muito bom. E ainda tem, que não é porque realmente eu vivencio. Quando está no final da TENEPS, que eu vejo que já está, eu percebo as consciências já saindo, que foram assistidas, aí eu conecto, falo, agora é sua hora, amparador. Porque é muito ombro a ombro. Nós conectarmos com a central extrafísica de energias. Então, a gente conecta com a central extrafísica de energias e a gente percebe, não vê aquele mundo de energia, que no quarto não tem nada disso, mas você percebe que você está com a expansão do mental soma, e aí que está conectado, exteriorizo para a humanidade e a humanidade extrafísica. Nada, porque eu estou nesse meio, minha família está nesse meio, eu não ponho ninguém. Poderia pôr até só uma pessoa, não ponho, porque aí eu não trabalho a policarmalidade. Claro. Sabe? É Muito por aí. bem. Estou, sim, querendo sair, chegar com um tempo à desperticidade, trabalhando essas técnicas. Tudo bem aí? Agora, professora Selma, na fatologia, na página 23, segunda linha, você poderia aprofundar e exemplificar a desconstrução enquanto forma de análise para posterior reciclagem de ideias antifraternas? Isso, a desconstrução enquanto forma de análise, porque à medida que eu desconstruo algo em mim, por exemplo, não é só pensamentos, não, porque você percebe uma ação que você fez errada. Eu tenho uma sinalética do desconforto do holossoma. Então, se eu tive um desconforto do meu holossoma, eu vou fazer de tudo para desconstruir e analisar, né? Porque algo eu fiz antifraterno, né? E vai reciclar as ideias antifraternas. Então, vamos assim colocar em prática para não ficar na teoria. Eu desconstruo, eu tenho uma sinalética do desconforto do holossoma. Vamos supor que eu tive um problema sério com a minha amiga aqui do lado, que é lá pertinho de Uberaba. E aquilo, se não me deu desconforto, o que eu falei, está ótimo, eu assisti. Mas se deu desconforto, eu vou reconstruir. Eu vejo uma ação, chego perto dela, vou pedir perdão ou qualquer coisa, tem que analisar, porque não posso fazer
nada sem essa análise antifraterna na reconstrução intraconsciencial, porque, na verdade, eu tenho que mudar dentro de mim. Né? Então, tem que fazer uma análise criteriosa dos fatos e parafatos, eles aqui embasam a nossa conclusão. Né? Agora, também na fatologia, na página 23, 8ª linha agora. Você poderia aprofundar e exemplificar as neoideias desencadeando fraternismo e pacifismo? Olha, as neoideias, novas ideias, neoideias, desencadeando fraternismo e pacifismo. O que é o fraternismo? É um pensene fraterno de você realmente vivenciar o seu fraternismo. Por qualquer pessoa, sem preconceito, tudo aquilo que a gente fala e vivencia. Né? Não adianta eu ser só fraterno com a minha família, com filhos, que é muito fácil ser. Então, as novas ideias, essas ideias, todo o acervo da conscienciologia trabalha muito o nosso fraternismo. E pacifismo. Esse pacifismo eu pus aqui com o objetivo do universalismo. Porque o antipacifismo é anti-universalista. Então, eu dou um primeiro passo para ser universalista. Eu saio do meu individualismo. Então, eu começo a pensar, aí vai pensar muito maior no Estado mundial, na democracia pura. Quando eu fui fazer esse verbete, a hora que eu cheguei na desconstrução e reconstrução, eu pensei na política, porque eu tenho uma tendência enorme para ficar na política, que também entra desconstrução na política, nas artes, na nossa política que está aí, na justiça, e aí eu parei e falei, não, espera aí, vamos ficar com o pacifismo dentro que caminha para o universalismo, é nesse sentido que eu coloquei aí. E a gente vai ter um curso agora de pacifismologia, que é muito bom, de alto nível. Do IPC, né? Tirado do Homo sapiens Reurbanizados, mas com muita coisa da enciclopédia de verbetes, porque aquele é só um roteiro, porque nós vamos colocar mais verbetes que fale do universalisalismo. E lógico que primeiro vamos estudar a guerra para chegar ao universalismo. Claro. Vocês vão dar lá na unidade? Vamos começar. Já começaram em várias, e aqui já deve ter começado. É um novo curso do IPC, né? Um novo curso, muito bom. É excelente. Não é propaganda, não, é porque não, mas não tem problema fazer propaganda. Ainda não começamos. A gente está lidando aqui com a TARES, né? Pode. Nós vamos começar no segundo semestre, porque é o que é. A proposta é no segundo semestre. Segundo semestre. Está próximo, né? Está pertinho. Alguns mesezinhos já chega lá. Muito bom. Agora, aqui na fatologia também, na página 23, na 4ª linha, de baixo para cima, ele pede, por gentileza, para você elucidar a liderança pré-intermissivista enquanto elemento facilitador interassistencial. Eu coloquei isso aqui porque eu até trouxe, mas o caderno da PEX, né? Porque o professor Valdo deixa muito claro esse jornal da PEX, para mim devia xerocar ou ter mais 10 impressões dessas, porque a gente dá nos cursos e não temos o jornal da PEX, eu só tenho esse. Que ele fala que nós somos pré-intermissivistas e temos que trabalhar a nossa liderança aqui, daqui para lá. E como pré-intermissivista, nós temos o nosso trabalho na interassistencialidade, ele até fala que estude o Homo sapiens Reurbanizados. Se você vê com os réus, se você riscar, por exemplo, eu risquei 10, eu era assim, esse é o grupo que eu venho para assistir, quando eu voltar, ou mesmo lá. É o que eu vou fazer resgate na minha intermissão pós-dessoma. Então, esse é o objetivo de nós, como pré-intermissivista, ter uma pós-dessoma atuante. E mesmo quando ressomarmos, vamos ter essa interassistencialidade que o grupo está nos esperando em banho-maria. São palavras do transmentor para o professor Valdo, ano passado, em novembro de 2012. Eu estava até aqui, apresentando um verbete. Selma, nesse sentido. Aqui.
Você pode falar um pouquinho mais sobre isso que você deve, acabou... porque isso aqui é riquíssimo. Não, não é sobre o jornal, é que você acabou de falar da pré-intermissiologia, né? E eu gostaria que você reforçasse, ampliasse um pouco mais esse comentário da relação das pessoas com os grupos. Você acabou de falar. Pudesse reforçar um pouco mais. Das relações... É que você falou que... Ah, tá. Se a gente riscasse ideias... Ele fala, né, para a gente teria... ler lá e ver, por exemplo... porque todas as pessoas, nós temos conselhos na família. Isso. Né? Nós temos na nossa conviviologia várias pessoas e elas têm que ser acolhidas. Aquele acolhimento, orientação, encaminhamento é para todo mundo. Né? Então, nessa convivialidade, nós temos essas pessoas já no nosso dia a dia, que, como pré-intermissivista, nós vamos assisti-los, né? E fazer bem feito. Muitas vezes você pega, você quer... Nossa, lógico que a gente, quando chega, você vê que a pessoa fez o curso intermissivo e fala, oh, que ótimo, mas não é o ideal. Nós temos que acolher a conselho que chega ao curso, que está com problema de drogas, etc. e tal, e se chegar o pré-intermissivista, que estão chegando aos montes, melhor ainda. E essa convivialidade nossa, nós percebemos isso, né? Sim. Você fez um comentário antes que foi assim, quando, para a gente marcar alguns grupos, né, grupos que nós éramos assim. E aí você falou que esses são os grupos que a gente tende a assistir. Né? Porque, por exemplo, lá tem 100. Né? Então, eu tinha posto até só 7. Depois eu fui analisar mais profunda e eu risquei 10. No caso, assim... eu era assim, vamos dar um exemplo, não tem 100 lá que não tem nada a ver com a minha vida há muito tempo, mas eu era assim, por exemplo, lá tem inveja, não sou invejosa, mas já fui, podia ter sido vários. Então, onde você põe eu era assim, que é o que ele está falando, o transmentor que falou isso com ele, você vai atender, esse é o grupo que você vai atender. Aqui, ó. Quando você identificar eu era assim, este será o seu público que você vai assistir. É muito, muito bom, né? É inteligente, porque quer é de dizer, matemática, nós já né? sabemos até o público que nós vamos assistir. E isso ele fala daqui para lá e de lá para cá, mas tem que ser desde agora, aqui e agora. Ok, obrigada. Agora, professora Selma, na parafatologia, na página 24, na segunda linha. Por favor, discorrer, se possível, com exemplos sobre a reeducação estimulada por informações multidimensionais. A reeducação estimulada por informações multidimensionais. Eu vejo que as informações multidimensionais não é só quando sai do corpo ou clarividência, são nas parapercepções aqui, ao nosso entorno, mas eu coloquei mais o que ela nos reeduca, porque as informações que nós trazemos quando saímos do corpo, a essência daquelas informações, vai haver uma reeducação. Por quê? Você não vai repetir muita coisa que você viu no extrafísico. Vem informações que você tem que fazer. Eu faço essa pergunta. Qual a utilidade e seriedade que eu vejo nesta informação? Eu coloquei isso no fixação parapsíquica, porque tem informações que são tão ricas que parece que vem diretamente para você, para não repetir mais algo. Ou, se não, mais sério ainda, me dá mais responsabilidade se tem um extrapolacionismo. Não vem à toa. É uma meritocracia para que eu faça mais coisas, para que eu assista mais, para que eu trabalhe mais. Então, tudo que é multidimensional não vem à toa, vem para te dar mais responsabilidade para assistir mais, ou para fazer algo que você ainda não fez. Então, não é assim de você falar, nossa, vivenciei, que harmonia, que bom, só registra. Não, é muito mais que isso. É uma responsabilidade que os saberes multidimensionais, quando eu falo multidimensional, eu falo das parapercepções aqui também, nessa dimensão, é muito enriquecedora. Não sei se fui clara. Foi bastante, né? Acho que clareou bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui na tua listagem, ali na página 26.
Eu gostaria que você falasse do item 8, do item 15 e depois do item 3. O 8, Isso, a ideias formatadas? isso. O 8 é ideias formatadas, o 15 é preconceitos arraigados. São mais ou menos próximos. Então, vamos no 8. Ideias formatadas foi o que nós viemos, né? Nós fomos formatados assim que nascemos. Da nossa genética, vem da paragenética, já com a formatação. No nosso cérebro e paracérebro. Eu estudo muito o meu paracérebro, então muitas formatações do paracérebro são sadias, outras não são sadias. Então essa formatação, ela nos atrapalha, inclusive a gente percebe isso na dificuldade que as pessoas têm na transição de paradigma. Por exemplo, se a vida inteira você tem um apego ao seu paradigma pessoal, você já está tão formatada que você tem dificuldade na transição de aprendizagens para um novo paradigma, que é o consciencial. Então, você já está formatado, e essa desformatação é necessária, que aí entra desconstrução e reconstrução. O outro qual é? O 15? 15. Ah, os preconceitos? Isso. Gente, é um trafarzão, como diz o professor Valdo hoje na minha tertúlia, poesão em tudo, né? É um trafarzão, o preconceito arraigado. Isso aqui nós temos que pesquisar, que vem de várias vidas, e precisamos de ver a raiz. Vamos utilizar um exemplo para ficar mais fácil, por exemplo, do preconceito, né? Essa é uma coisa que nós já tivemos muito. E a raiz desse preconceito eu tenho que estudar muito para ver, porque está tão arraigado que, sem ver, você já tem preconceito. Não é até, estou falando de algo assim simples, não. Preconceito, eu vou te dar um exemplo. Lá em casa, o pessoal todo magro. Aí, eu falava, o pessoal tem mania de ninguém engordar. E eu tinha tanto isso, mas não era preconceito, queria que a pessoa não engordasse. Eu tive uma projeção que me deu um tapa. Apareceu para mim, até foi um amparador que se transfigurou bem gordo, bem grande na minha frente. Aí eu falei, você está atrapalhando. Ele falou, não estou atrapalhando, porque você tem, para olhos você vê tudo, né? Aí, na mesma hora, ele afinou, ficou como era. Então, eu pensei, no meu registro depois, olha o meu preconceito. Então, ele veio só mostrar, para com isso. Quer dizer, aí eu parei, não é que eu queira que a pessoa seja magra, a pessoa come tanto, tanto, tanto e vai engordando. E como é tudo família de médico, faz mal. Então, com isso a gente fala, né? Mas depois dessa projeção, o gordo, o magro, isso não era nem preconceito, é para não adoecer. Mas essa projeção me deu assim, foi até vexaminosa, porque eu ainda pedi para ele sair da frente, sendo que eu já estava vendo quem estava atrás. Né? Fora do corpo você não tem essa visão que nada te atrapalha. Aí, quer dizer, não está aqui, não estou te atrapalhando, sabe? E aí, deixa a coisa, eu não falo mais se está gordo, se está magro. É uma coisa à toa, mas tem preconceito muito arraigado. Eu falei preconceito, não, algo de muitas vidas que estão precisando ser trabalhado em nós. Preconceito é um dos exemplos. E o último aí, o item 3, catequeses dissimuladas. Catequese dissimuladas. Bom, nessa vida, eu nunca fiz catequese, nem meus filhos, assim, de participar. Mas eu devo ter feito em várias vidas catequese, porque eu já fui padre, freira. E nessa vida, eu já fui coordenadora na Secretaria de Educação de Ensino Religioso. Por aí você vê. Sabe? É uma coisa que vem... nem se fosse o belicismo, que eu já trabalhei em outras vidas, mas só que eu trabalhava aqui justamente para tirar o ensino religioso, e houve muito, porque eu sou bem de briga assim, de falar com o bispo da cidade, porque eu queria que tirasse o ensino religioso do Estado, e conseguimos. Então, já estava, eu era mais nova, né? Na minha cabeça, algo dentro da conscienciologia. Então, essa catequese dissimulada, que aí eu pus para hoje. A ideia foi nesse sentido, para nós evitarmos na conscienciologia a imposição das ideias. Trabalhar sempre com o princípio da descrença, porque muitas vezes a gente ainda percebe
professores em formação, então, que a gente acaba, não queremos catequese, mas acaba querendo impor sua ideia na conscienciologia. Ou fazer do professor Valdo um mito. Isso é muito perigoso. Embora ele não goste disso, e a gente percebe, agora não, mas até aqui houve muito isso da mitologia, de mito, né? Você sabe que isso é muito fácil impor quando a pessoa tem personalidade forte. Então, aí ela tem que cuidar mais, porque ela vai lá com a personalidade dela e chancela, né? E não dá nem tempo para outra pessoa responder. Isso mesmo. Né? Ótimo. Então, é bom falar sobre isso, para a gente analisar. Por um lado, a gente tem que... Né, se a gente não vivenciar, passar dentro da gente essa veia, vivenciar mesmo, porque a senha que me trouxe a conscienciologia foi o princípio da descrença. Quando eu vi, foi a professora Malo que foi em Uberaba a primeira vez, eu falei, poxa, é isso que eu preciso. Princípio da descrença. Você tem sempre uma senha, né? Então, quer dizer, mas eu não posso utilizar jamais algo para pressionar o outro. Cada um tem o seu momento. Selma, eu queria perguntar assim, nessa questão da imposição de ideias, né? Não impor ideias. Você está falando... No caso das suas parapercepções, ou a verdade, como que se diz, a verdade absoluta, ou na questão de passar informação. O que você diz sobre a imposição de ideias? Não, porque a conscienciologia, você passa informações. Você leva, isso tinha que ser na educação toda, eu sempre trabalhei na educação, e a gente deveria passar informações, não só o que está no livro, a pessoa que vai pensar, o aluno, decodificar aquilo e procurar entender e ter as suas próprias conclusões, com colaboração do professor, do docente, né? Então, e não impor. E, geralmente, o professor, tanto de escola, no caso, eu trabalhava no Estado, como na conscienciologia. Então, você passar informações é uma coisa. Por exemplo, se eu falo de uma projeção minha num curso, que eu falo pouco, mas tem hora que é necessário, eu estou passando informações que é uma verdade relativa de ponta para mim, não é para você. Porque eu que vivenciei. Isso eu não tenho que inculcar o outro não vai vivenciar essa informação. Então, eu estou passando uma informação que é verdade relativa para mim. E a cada informação, essa verdade relativa ela fica mais rica. Por quê? Você vai enriquecendo com outras informações, por isso é relativa. Entende? As informações que eu falo nesse sentido. As informações elas vão ficando... Nós estamos vendo aí hoje na minha tertúlia, faz tempo que eu não venho, o pouco que eu venho, eu aprendi um mundo. Quer dizer, novas informações, né, vão enriquecendo as informações que eu já tenho. Na página 25, na legislogia, poderia ampliar o que significa... Qual página? 25. A legislogia, a lei do feedback holopensênico, a primeira linha. A lei do feedback? Isso. A lei do feedback holopensênico, né? Então, todo o nosso holopensene sadio, ele retroalimenta o outro holopensene. E vice-versa. É uma lei que você retroalimenta o holopensene, tanto sadio como doentio. Então, eu penso que a gente tem que ver muito isso, porque muitas vezes eu estou retroalimentando um holopensene negativo. Então, eu tenho que observar bastante essa lei para que eu não retroalimente um holopensene negativo, nesse sentido que eu pus. Se você quiser enriquecer, eu acharia bom. Tudo bem? Agora, a gente tem uma pergunta aqui, em geral, ele quer saber, caros colegas, por favor, algum site para baixar áudios anteriores aos disponíveis no site das tertúlias. Bom, o que a gente pode dizer para você é que você pode acessar o www.youtube.com/tertuliarium. E ali você encontra todos os vídeos disponíveis das tertúlias, tá certo? www.youtube.com/tertuliarium. Então, veja aí se resolve a sua necessidade aí. E boas tertúlias para você. Depois você manda perguntas aí sobre as dúvidas. Você quer perguntar?
na página 25, na interaciologia. A primeira linha aí. A interação, atributos conscienciais e atributos extraconscienciais. Poderia exemplificar o que seriam os atributos extraconscienciais? Eu estou achando engraçado, porque todas as vezes que tem extra, veio a pergunta. A interação dos atributos conscienciais, né, nossos atributos, que seria bom estar registrados, nossas qualidades, nossos atributos, nossos trafores. E tem interação com os atributos extraconscienciais, os que estão fora, os que temos acréscimo. Por exemplo, um extrapolacionismo, né? Aqui, extraconscienciais eu coloquei, que é extra fino, tem interação uns com os outros. Os acréscimos, o que está acrescentando, eles se fundem. Tudo bem? Sim, sim, obrigada. Agora, professora Selma, na fatologia, página 23, sexta linha. Você poderia comentar o processo de construção, desconstrução e reconstrução da escrita? Esse aqui eu estudei o Jacques Derrida e outros, porque tem vários dentro da ciência convencional, que ele fala muito da construção, desconstrução e reconstrução da escrita, né? Porque, inclusive, para que os docentes melhorem suas aprendizagens com os discentes. E aí foi, para mim, isso aqui, porque você constrói uma ideia, até próprio verbete, vamos dar exemplo do verbete. Você vai desconstruir quantas vezes precisar, porque é a técnica da exaustividade, né? Então, você vai desconstruir, até no finalzinho ainda desconstruímos aí uma letra, né? Então, você vai desconstruir, onde que está aqui? E reconstruir, né? Aí reconstruir, porque se a gente faz, tem pessoas, é lógico aqui que tem pessoas que fazem umas 5 vezes, mas dessa vez eu fiz umas 6 frases enfáticas. Eu achava cada uma melhor que a outra, mas eu sou muito autoconfiante, acho que é o máximo. E não era assim. Eu cheguei para escrever para a revisora assim, mas ela está muito eficaz. Aí ela falou, ai, te adoro. Eu falei, mas aí, é lógico que a hora que vem da revisão, vocês têm a visão de conjunto muito maior. Vocês sabem que aquela palavra já tinha no verbete. Então, aí eu falei, Selma, calma. Então, é nesse agora, serviu também, porque se eu passo um e-mail para a Cíntia, vou dar um exemplo para ela, eu nem releio o e-mail. Quando eu vejo, eu falo, poxa, olha como então agora me serviu. Construo, desconstruo e reconstruo, porque o próprio e-mail você tem que prestar atenção. Porque, senão, vai muita coisa errada, né? Certamente. Nesse sentido aqui foi muito bom. Agora, Selma, parabéns pelo seu abertismo, né? Inclusive aí nas revisões. É muito bom. Na escrita é o meu trafar, né? Mas acho que você já pode ir parando, né? Já estou. Falar isso, já né? estou melhorando. Verbete. E agora acho que já está na hora de reconstruir essa fala, o artigo foi para o CIPRO, foi aprovado. Então, para mim é uma coisa assim de um trafor que eu não tenho, e estou tirando o traforzão para acabar meu trafar. Não é agora, não, vai demorar um pouquinho. Agora, estou lembrando aqui que a gente trazendo esse processo aqui para serialidade, né? A gente pode pensar também, né, que a gente precisa desconstruir e reconstruir o que a gente já escreveu de bobagem, né? Bobagem, sim, nem tanto, não de ter sido, mas desde no sentido de literatura, ou assim, assunto que não é bem verdadeiro, ou incompleto. Se estudar seriexologia, eu devo ter feito muita coisa errada. Né? E aí, todos nós. Ninguém perguntou, mas eu vou aproveitar, porque faz um gancho da lexicografia. Por exemplo, eu fui dar uma aula outro dia, uma aluna falou assim, é o presente que eu dou para as crianças, para o meu pessoal, um dicionário. Eu falei, poxa, estuda a sua seriexologia, que tem tudo a ver com a lexicografia. Porque a lexicografia, para mim, foi um achado. Assim, eu gostar de dicionário, porque foi depois dos verbetes, depois do curso da verbetografia, porque eu tinha só o AIS. Aí eu comprei o Sacone, eu comprei o Azevedo lá,
tudo que o Geraldo da Etimologia. Cunha, Francisca Azevedo. Então, aquilo me deu, mas isso comprar não interessa, me deu gosto. Então, eu olho uma palavra, vou longe, vou com aquilo. Quer dizer, ela colabora com a escrita e com o meu vocabulário, com a minha intelectualidade. Então, foi de alto nível começar a escrever os verbetes. Para mim, porque era zero. Eu andava só com o AIS pequenininho. É nada. Muito bom, hein? Que virada, hein, professora É uma Selma? virada de Parabéns, mesa, uma viragem realmente. de mesa, né? Isso. Agora, na fatologia, na penúltima linha, na página 23 mesmo, você poderia compartilhar alguma casuística quanto à parapedagogia enquanto processo contínuo de reconstrução evolutiva? Eu não vejo nenhum... Todo o meu verbete eu ponho para a pedagogia porque não tem como a educação e para-educação, a reeducaciologia, a reaprendência para a pedagogia intrafísica, multidimensional e multiexistencial, né? Então, o tempo todo, nós estamos num contínuo nessa reconstrução, utilizando a parapedagogia. Agora, eu vejo isso daí em tudo, a reeducaciologia, porque a parapedagogia trabalha com a reconstrução. Você tem que se reeducar, ou lendo, ou estudando, mas o mais importante na parapedagogia é você ter a teática, porque só falar e só escrever não adianta nada. É a teoria e a prática. Isso eu vejo que o que eu escrevo, o que eu estou falando, eu tenho a teática, ou a verbação, como você quiser. Agora, na parafatologia, página 24, quarta linha, você poderia relacionar a importância da projeção consciente nas reurbanizações com o tema do verbete? Antes eu havia colocado que a reurbanização na desconstrução, e depois também pus a importância da projeção consciente na desconstrução e reconstrução multidimensional, é essa? Na verdade, ela está perguntando a importância da projeção consciente nas reurbanizações. Por quê? Quando você sai do corpo, eu vou falar de uma experiência minha. Quando saiu o Homo sapiens reurbanizatus, eu fiz aquela técnica, nem foi para sair do corpo, da imersão de 5 horas no Homo sapiens reurbanizatus, mas com o objetivo de entender mais como é a reurbanização no extrafísico. Então, depois de 15, eu fiz 5 horas de estudo, minha empregada estava de férias, meu marido estava bem, trabalhando, normal, e eu, depois que estudei, que sabia, e nem sabia que eu ia dar aula depois desse livro, eu saí do corpo e foi projeção de mental soma, porque eu fui levada, lógico, amparada, vendo todo o processo de uma comunidade totalmente patológica, milhares de consciências patológicas, sendo deslocada para outro local de transição, onde elas são levadas. A reurbanização é isso, né? Os serenões limpam, reurbanizam, e essas consciências patológicas, aquela comunidade desapareceu, e eu fui vendo aquelas consciências com paracorde no pescoço, com para-revólver, mas milhares de patologias que você via assim muito perto, porque tem a visão zoom no extrafísico, né? Então, ia sendo levada, e as ideias do amparador. Essa é uma das reurbanizações, quer dizer, isso é uma reurbanização de uma, que são milhares. Então, e a projeção te mostra que você vai melhorar o seu o seu holossoma, mas seu energossoma assistencial, porque eles vão utilizar o energossoma para colocar nessa transição das consciências patológicas na nossa psicosfera para serem assistidas. Isso também é perceptível, porque se elas são deslocadas, elas têm que ser preparadas. E milhares de pessoas deveriam ter os pensênios fraternos e a energosfera assistencial ou holosfera para assistir essas consciências que estão sendo preparadas. E esse é o nosso trabalho. Então, a projeção consciente me deu essa ideia, essa certeza, verdade relativa para mim, que vivenciei, né? Então, que eu estou pronta para assistir essas consciências que estão na transição, porque elas estão para renascer. E precisam da nossa assistência, de ter aí 3 dias, 4 dias, depois você leva para a TENEPES,
para serem, desfrutarem de algo melhor do que ela viveu em patologia 3, 4 séculos. Nesse sentido. A projeção consciente colaborou muito para que eu entendesse melhor na prática multidimensional. Muito bom, excelente esse exemplo, muito didático. Agora, sobre a frase enfática, você pode, por favor, ampliar a frase enfática? Bom, evitando mimeses, quer dizer, mimeses são repetições, né? Nós temos com essa desconstrução e reconstrução que deveria ser contínua, deve ser, a cada dia um novo capítulo, evitando mimeses desnecessárias, porque às vezes nós estamos repetindo uma postura, um erro de várias vidas, né? São desnecessárias. E a consciência lúcida utiliza sutilezas, quer dizer, toda a conscienciologia, mas nós já podemos observar nas entrelinhas, nas sutilezas, nesse sentido, conscienciológicas, para desconstruir as minhas e nossas imaturidades e reconstruir com novas ações mesmos, né? Que não novas ações rumo à desperticidade, porque meu objetivo aqui, a especialidade é evoluciologia, é rumo o caminho, né, à desperticidade interassistencial, porque a desperticidade é a nossa meta. E eu penso que nós vamos chegar lá. E aí eu até discordo do professor Valdo sempre disso, porque eu penso que vai ser antes da OFIEX. Eu vejo a OFIEX, eu não sei como vocês veem aí, um pouquinho assim, uma pré-OFIEX que a gente já tem, mas eu penso que a desperticidade pode vir antes da OFIEX. Não, com certeza. O professor Valdo, geralmente, ele comenta que ele considera difícil muitos chegarem ao OFIEX, porque realmente algo que requer uma desenvoltura. Porque você sai do corpo lúcida. Isso. Olha que eu saio do corpo. Tenho projeções lúcidas da projeção da consciência contínua, mas é diferente. É muito diferente. É você num bolsão energético, sai, volta e continua. Então, mas eu chego lá. Nós vamos chegar lá. O objetivo é esse, chegar à desperticidade, aí inclui completismo, ofiexista e desperticidade. Mas, sem dúvida, isso, mas, ao que tudo indica, a desperticidade está mais próxima da nossa realidade do que a OFIEX. Isso é a meta maior que a interassistencialidade. Isso. Né? Tudo converge para a qualificação interassistencial. Né? Selma, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa projeção que você acabou de relatar, das revoadas de consciex. O que você viu? Elas estavam sendo coordenadas por amparadores? Como é que você poderia descrever um pouquinho mais isso, dessa sua projeção? Então, repete, sim, só porque depois... A projeção que você falou agora há pouco, você saiu do corpo e aí você viu você teve aquela projeção com várias consciex patológicas. Como é que você descreveria mais detalhadamente isso? Tinha amparador na frente, coordenando? Essa projeção foi amparada. Só que de mental soma, porque eu vi que eu não vi meu psicossoma, então eu estava de mental soma. As consciências não estavam me vendo, lógico. Tá. Mas eu vi que era amparada porque vinha ideias, né? Então você vê, você é espectador, você olha, você vê aquilo tudo, sabe? Como totalmente uma desorganização total, por exemplo. Mas elas iam, porque elas são encaminhadas também. Tem amparadores ou evoluciólogos, sei lá quem lá, né? Se é feita pelos serenões, tipo, não é em fila, mas aquele mundo de pessoas. É como se tivesse morrendo, dessomando aquele mundo de gente na Segunda Guerra Mundial e indo, né? Assim, então eram milhares. Só que você via bem de perto, porque dá para você ver não o rosto, mas toda como que eu posso falar? A consciência não é de feia, não, é realmente doente, são patológicas, né? Então, isso é perceptível agora, é uma projeção amparada, sabe? E porque aí, quando eu voltei, recebe-se um banho de energia e vem toda a rememoração em bloco, porque a projeção de mental soma nós temos dificuldade de rememorar. Sim.
como veio um banho energético, que aí entra em outra coisa, eu fui rememorando e fui registrando. Agora, essas consciências patológicas, você percebeu a patologia através da forma? Elas tinham forma? Não. Mas poderia, né? Mas não tive esse... Tá. Eu Foi vi através assim, da ideia. eu vi vários, que no caso de corda que eu falei, e com revólver, você via que várias, sabe? Para revólver, lógico, né? Ainda de suicídio, muitas de suicídio, Tá. né? Autossuicídio. Mas não dá para ver assim, outras patologias. Mas você via que, pelo semblante, vamos falar assim, que eram todas muito patológicas. Porque você vê uma consciência, mesmo sendo que não é patológica, você vê a informação que eu tenho de consciência, quando sai do corpo, é aquela informação do psicossoma, né? Mesmo que ela não seja... Ela nos passa essa informação, não vai falar, eu estou boa, eu estou ótima. É só de você vê-la. A informação é assim. Já passa. Sim, a Não energia tem isso, do, a olha, energia do eu sou psicossoma, sua né? mãe, então, não tem isso, pelo menos para mim. Né? Agora, quando você vê que a pessoa, eu já vi isso com meu pai, que ficou 3 anos, ele custou acordar, então você via que estava patológico, né? E então você vê que as informações eram só dele dormindo, em coma mesmo. Então, a informação extrafísica é muito importante. E, Selma, só continuando, daí você falou que as consciências estavam sendo levadas, né? Milhares. Você chegou daí a ver o encaminhamento, se elas ou alguma forma de melhoria, você chegou a acompanhar não, isso? Elas não, foram, para a percepção, a projeção foi assim, eu vi ela sendo deslocada, né? E elas passando, aquelas milhares de pessoas, para um local de transição, né? Onde elas iam ser preparadas. Eu não fui no local de transição. Mas qual veio a ideia? Porque mental soma vem mais ideia. Essas são as consciências, como falou as consciências, não, são as que você vai assistir, vocês vão assistir na sua energosfera, na sua holosfera. Entende? Então, foi mais assim uma mensagem. O que é que eu tenho que fazer? Porque uma projeção não vem para você ficar só vendo as patologias. E eu não me preocupei muito com isso, não, porque foi assim, algo tão gratificante que eu tinha que ver o que é que eu vou fazer com a essência dessa informação. Entendeu? Eu acho mais importante. A essência da informação que veio é assistência a essas pessoas, consciências. Agora, só um comentário para linkar isso com o que você falou anteriormente, né? Que no Pacífico, sei lá, na listagem das 100 cons réus, você seleciona algumas que têm relação com você. Provavelmente, eu não sei qual foi a sua lista, mas deve ter dado cons réu belicista, pelo que você conta do passadão em guerras. E você estava num contexto em que várias consciências sofreram com guerra e a informação é que seriam assistidas na sua psicosfera. Então, é a questão assim, que você assiste aquelas consciências com a teática que você construiu, né? Tem tudo a ver, viu, Cíntia? Porque ali tinha muito belicismo e eu tive 4 retrocognições de belicismo e tem tudo a ver com as consciências que eu tenho, que está me esperando em banho-maria. Muito bom. Interessante. Vamos lá, professora Selma. Temos muitas perguntas ainda. Parabéns pelo verbete, professora Selma. E ele pergunta, em crescendologia, na segunda linha, favor ampliar o crescendo forma holopensênica doentia, forma holopensênica sadia. Crescendologia. Segunda linha. Da forma holopensênica? Isso. O crescendo da forma holopensênica doentia, forma holopensênica sadia. Então, veja bem, nós temos as duas. Mas é lógico que nós podemos, isso aí é num crescendo, sairmos de uma forma holopensênica doentia para uma forma holopensênica sadia. O que é isso? Se eu tenho formatado aqui uma forma holopensênica, já está aqui da genética e da paragenética, né? Algo doentio. Eu posso desconstruir e reconstruir e caminhar para uma forma holopensênica mais sadia, para em outra vida, eu já estar com uma forma holopensênica sadia. Então, a gente pode fazer também uma técnica
qual a minha forma holopensênica sadia de outra vida, que eu posso fazer conexão com a minha forma holopensênica sadia da agora. Então, eu vejo que tem a assistencialidade, mesmo se deve ter sido do TACOM, mas também do TRAFOR, que a gente pode fazer essa transição para que a gente saia dessa forma holopensênica doentia. Nós temos que, inclusive, ver se você está num grupo que está só falando algo que não te interessa, que é totalmente negativo. Eu costumo, não saio, mas, na verdade, eu até saio do grupo, não ia falar uma mentira aqui. Ou eu vou ao banheiro, vou lavar a mão, sabe? E aí, aquilo vai continuando, mas a hora que eu volto já passou. Porque se você ficar ouvindo o outro só com negativismo, uma forma holopensênica doentia, você não é, eu não sou engolida mais. Mas para quê? Não vai me construir em nada para minha forma holopensênica sadia. É trabalhar para termos um holopensênico sadio daqui para frente. Isso, a desconstrução e reconstrução vai colaborar muito. E só lembrando, né, que esse conceito da forma holopensênica também está muito relacionado a um local, né, onde a gente viveu ou agiu, né, de forma mais negativa. Então, esse processo da reconstrução é importante para isso, né? Eu penso que esse verbete vai está me ajudando muito nessa reconstrução da forma holopensênica. Por exemplo, quando a menina falou que dava um dicionário na aula, sábado agora, e aí eu falei, poxa, o que eu dava de presente? Eu me lembro que eu gostava de dar ainda revolvinho para as crianças. Falei, veio todo o meu belicismo. Ela dá um dicionário e eu, na hora, veio a ideia. Olha como que você desconstrói e reconstrói. É muito pesado. A forma holopensênica doentia. Sem falar que você Mas é porque o revólver de plástico era barato também. Sem falar que você recebeu um e-mail da Alemanha e você tem uma amiga lá da Alemanha, né? Tem. Vamos lá, para falar nisso, tem uma pergunta aqui de Porta Westfálica, na Alemanha, né? Então, na página 23, a Nilza. página 23, nona linha, sobre a reaprendizagem do comprometimento consigo mesmo, favor abordar, se possível, técnicas para o caso de pessoa que abre mão de fazer suas coisas e se dispersa atendendo às necessidades de outrem. Nossa. Sendo que essas necessidades chegam, na grande maioria das vezes, como mais urgentes. Bom, é a reaprendizagem do comprometimento consigo mesmo? Isso. Eu acho que a Nilza, muito obrigada, e a gente encontra sempre no estudo da dessomatologia, do CID, a reaprendizagem do comprometimento consigo mesmo. Gente, o que a gente reapreende desconstruindo e construindo, reconstruindo, e só que tem uma coisa que pesa, dá um comprometimento maior comigo mesmo e com as pessoas também. Porque o comprometimento consigo mesmo, você tem que melhorar, você tem que mudar. Né? Quem me conhece há muito tempo, Judite, conhece, né, Liz? Judite, há uma renovação de vida, há uma mudança de vida, há uma compreensão de mim mesmo. Eu vejo a hora que eu erro, vejo os meus erros, os meus acertos, mas hoje já está assim, não podemos ficar muito, como diz a professora Malo, no nosso trafar, mas eu ainda vejo que é por aí, é diminuindo os nossos trafares. Sim. E aí, comprometimento comigo mesmo, em tudo. Esse comprometimento consigo mesmo, vai me levar a ter comprometimento com as outras pessoas, com consciência e consciência. Porque se eu não tenho comprometimento comigo, como que eu vou ter com as outras pessoas? Consciência e consciência, né? Agora, a professora Selma... Ela pediu uma técnica? Uma técnica? De comprometimento, eu vejo aí uma técnica que poderemos fazer aqui desse comprometimento, sempre trabalhar com admiração e discordância. Eu admiro, mas eu discordo disso. Mas esqueceu discordância. Porque a discordância, se ficar nisso, só na discordância, a gente jamais vai ficar no trafor. Ela comentou aqui da questão da pessoa se dispersar, porque ela quer atender a necessidade dos outros, né? E, às vezes, essas necessidades chegam assim como alguma coisa mais urgente, né? E aí a pessoa se dispersa e
pelo que eu entendi aqui, ela perde esse comprometimento com ela mesma. Tá. Entendeu? Então, olha, essa dispersão não tem nada a ver aqui, mas eu vou falar que nós temos que fazer a técnica da imobilidade física vígio, porque ela colabora com a minha, com o meu, fiz 8 vezes, eu posso falar isso aí, registrado. O meu corpo físico vai ter mais concentração, eu não disperso, eu vou melhorar os meus pensenes, que tem tudo a ver, e o parapsiquismo desenvolve, porque você está ali, olhando para a parede. Nilza, faça essa técnica. E a dispersão, a hora que começou a dispersão, corte. É aquele do cortar. Só que fala palavra mais bonita, contraponto, etc. e tal. Mas é cortar mesmo. Veio a ideia, veio e dispersou. Não, eu não tenho que estar com dispersão agora. Porque a gente culpa muito o heteroassédio, né? É nosso. É uma desconstrução da nossa dispersão e reconstruindo a nossa atenção e concentração. Muito por aí. bem. Agora, outra pergunta que ela faz, você já respondeu, que é sobre a tecnologia, a técnica da construção, desconstrução e construção de si mesmo, né? Porque não tem como não fazer isso. Essa técnica vai colaborar para não ter dispersão. Claro. Porque dispersão é um trafarzão. Agora, lá, professora Selma, você já observou ou vivenciou o ciclo desconstrução-construção com relação a grupos? O ciclo desconstrução e reconstrução com relação ao grupo evolutivo, grupo em total, será? Deve ser, né? Grupo em geral. Eu vejo esse ciclo, que a cada dia, cada minuto é um novo capítulo, ele é inevitável e tanto ele é inevitável quanto necessário, individual quanto em grupo. Não tem como. O grupo, então, eu tenho que estar sempre reconciliando. Eu pus aqui na fatologia a reconciliação, a retratação. Porque, se nós estamos nessa vida, viemos para termos menos egocentrismo, isso aqui já é batido aqui, e reconstruir... retratar e reconciliar, tem tudo a ver com o nosso grupo, não é para deixar para mais adiante, é aqui e agora, porque aqui é o momento disso tudo. Temos que fazer toda essa reconciliação, retratação no grupo, aqui e agora, não é para deixar para outra vida, porque senão nós vamos voltar na mesmice que eu pus lá na frase enfática, evitando as repetições desnecessárias. Agora, em fatologia, página 23, segunda linha. Favor ampliar e exemplificar a frase a desconstrução enquanto forma de análise para posterior reciclagem de ideias antifraternas. A gente falou no início sobre essa fase, desconstruir, quando você desconstrói um erro seu, ou algum trafar, algo que você tem aí, né, você vai analisar. Porque os fatos e parafatos é que embasam a sua autopesquisa. Ao analisar, após acontecer a desconstrução de algo que você que vai ver, que você vai desconstruir, que não é só uma coisa, não são. Você pode listar, liste as desconstruções que têm que ser feitas. Para uma reciclagem de ideias antifraternas, porque se nós vamos desconstruir, é porque as ideias são todas antifraternas, para um fraternismo maior. Aí só que tem que analisar, refletir e ver onde mexer. Aí vem a análise, né? Para posterior ações, porque aqui não adianta só fazer a análise e não mudar nas nossas ações. Ações pensênicas, na teática. Na verdade, a cosmoética vivenciada, o nosso exemplarismo. Senão fica muito teórico. Não adianta fazer verbete, fazer artigo, ou ler, estudar, ser docente ou o que for, e não tiver o exemplarismo, não adianta nada. Né? Exatamente. Eu brinco, eu tenho uma pessoa da minha família, meu filho, ele fala, eu vou fazer curso quando você for dar aula, porque eu acredito na sua mudança, na sua renovação. Então, é muito bom ouvir isso, porque você vê que a pessoa vê que algo mudou, né? Agora, ela pergunta também, na frase enfática, um trecho, né? Quando você coloca, a consciência lúcida utiliza sutilezas conscienciológicas.
Ela pergunta o que são as sutilezas conscienciológicas. A consciência lúcida utiliza sutileza. Sutileza aqui, mais no português, assim, para ficar mais sutil, porque tem algo tão que não é sutil que está na nossa cara, vamos falar assim. Então, utiliza sutilezas, porque às vezes você não vê na entrelinhas o tanto que a conscienciologia tem um acervo enorme para colaborar para essa desconstrução das nossas imaturidades e reconstruir com novas ações. Então, essa sutileza, é o que você for estudar, ver o que tem ali que vai colaborar para a sua desconstrução e reconstrução. Às vezes não é tão óbvio assim, né? Porque tem coisa que é tão óbvia que você sabe que você tem que fazer aquilo, mas as sutilezas, às vezes, você não percebe. Então, vem muito nas entrelinhas, né? Agora, parabéns pelo 5º verbete defendido. Eu gostaria de saber da verbetógrafa qual a relação desse verbete com a sua entrada no colégio da dessomatologia. É o pessoal da dessomatologia. Bom, gente, é muito interessante que eu entrei no dessomatologia, porque eu havia feito ensaio dessomático projetivo. Né? Vim aqui até defendi. Que tem tudo a ver a projeção consciente, uma mini-morte. Eu sou um aprendiz da dessoma, me preparando para a minha própria dessoma. Mas não foi por causa do verbete, tinha tudo a ver porque eu estou vivenciando, eu estou na acabativa da minha ProEx. Né? E não é porque estou com essa idade, mas, na verdade, você percebe que você tem pouco tempo. É lógico que amanhã uma jovem morre, mas dessoma. Então, a dessomatologia tem tudo a ver para que nós possamos desconstruir e reconstruir tudo daqui para frente para ter uma dessoma atuante no extrafísico como intermissivista. Muito bem. E é muito bom os estudos. A gente convida para quem quiser entrar aqui no CID, Colégio Invisível da Dessomatologia. Já tem o verbete pronto. Tem o verbete pronto, já está pronto, né? Vai ter a semana, né, do encontro dos colégios invisíveis, então tem vários verbetes. Elas vão apresentar. É pena que não dá para sair de Uberaba e ficar vindo assim, viu? Ah, mas faz um esforço para sair mais, né? Agora, na parafatologia, página 24, 4ª linha. Como se dá as reurbanizações na desconstrução e reconstrução multidimensional? Você sabe, Selma, que tem 4 perguntas abordando essa questão da importância das projeções e a relação da desconstrução com as reurbanizações. Pegou bem essa sua abordagem. Porque as reurbanizações, o que são? Limpezas, né? Desconstrução. Se a reurbanização que os serenões patrocinam nas comunidades extrafísicas é para que haja desconstrução daquela comunidade. Ao mesmo tempo, a desconstrução reconstruindo aqui o intrafísico, porque há uma limpeza no intrafísico muito grande e, consequentemente, uma reconstrução íntima nossa. Então, tem tudo a ver a reurbanização na desconstrução e reconstrução multidimensional, porque vem a nossa reconstrução íntima, a nossa reciclagem intraconsciencial. E a gente percebe, quando houve um ECP3 em Uberaba, o professor ele disse assim, vai haver uma reurbanização aqui, e foi o que aconteceu. E há uma reurbanização extrafísica, intrafísica e intraconsciencial. Tem tudo a ver. Agora, na fatologia, na página 23, 2ª linha, você poderia explicar a desconstrução enquanto forma de análise para posterior reciclagem de ideias antifraternas? Você já comentou um pouco, né? Ela foi falada agora mesmo, mas vamos repetir. Se quiser comentar mais alguma coisa. Vamos falar assim, porque foi a terceira pergunta do mesmo, mas você vai desconstruir o que você, sei lá, vamos dar um exemplo para mudar o que eu já falei. Você vai desconstruir algo, um trafar seu. Um erro seu, um traço fraco. Mas faça análise, depois que você reconstruiu, para que essas ideias antifraternas sejam eliminadas, para que elas não sejam repetidas, para evitar essas mimeses desnecessárias. Vamos mudar para esse lado. Certo.
Agora, ela pergunta na politicologia, página 25, se você poderia explicar a argumentocracia e a democracia em relação ao tema do verbete. A politicocracia? Politicologia, a argumentocracia e a democracia em relação ao tema do verbete. Cracias, em relação ao tema, o argumento cracia, vem aí da política, me pegou até muito, porque eu queria ficar só... Dá um outro verbete, viu, quem trabalha com a política e para a política aí, porque o que mais nós precisamos da desconstrução e reconstrução dessa nossa política que está aí. Então, esse argumento cracia, eu pensei até nessa fase, nessa coisa da nossa própria política, né, do que está aí para que haja uma desconstrução, uma reconstrução séria em nosso país. Tá? Mas aqui, como eu trouxe mais para o objetivo da nossa mudança interior e exterior, trabalhar esse ser político que eu sou, que você é, nós todos somos seres políticos e temos que trabalhar para o bem do cosmos, nesse sentido. A outra qual é? A democracia, né? Você não tem como fazer... Trabalhar para uma democracia pura, vai chegar um Estado... Isso aqui ainda é utópico, mas vamos chegar lá, para um Estado mundial, e trabalhar para uma democracia. E vem aí uma próxima eleição, para a gente saber fazer alguma coisa que preste, que está difícil. E a gente, né, só complementando, né, professora Selma, não dá para a gente imaginar uma democracia de verdade sem as pessoas se reciclarem, né? Sem as pessoas fazerem a desconstrução e a reconstrução. Essa desconstrução e reconstrução, ela entra em tudo. Na politicologia, na lei, em tudo. Agora, no parágrafo recim, naquela sua listagem, na página 26, ela pede que você comente os itens, 3 você já comentou, então os itens 12 e 20. Favor explanar sobre eles. 12 e 20. Megadogmas tradicionais. Isso aqui são as nossas religiões da agora, do passado, né? São dogmas tradicionais que eu acabei de falar, que... eu nunca fui religiosa, mas eu já coordenei ensino religioso aqui, sim. E era meu trabalho, eu era professora de história, e aí me colocaram nessa aqui. Então, são mega dogmas tradicionais que não tem nada a ver, que nós temos que eliminar na desconstrução para que a gente chegue à despeticidade. E aqui entra todas as religiões. O que é dogma? Verdade absoluta, nós temos que eliminar. O outro é o 20? Verdades absolutas, que é bem parecida. Inverificáveis, eliminar, desconstruir essas verdades absolutas que não tem como verificar. Por isso que tem o princípio da descrença. Estude, pesquise, vivencie. Se você não... por exemplo, aqui no início o pessoal achava que era mais essas vivências só extrafísicas. Não, é o princípio da descrença em tudo. Né? Será que eu eliminei mesmo esse trafar, que eu desconstruí? Então, utilizar sempre, aqui no caso, verdade absoluta, inverificáveis. Para que eu ainda vou ficar numa verdade absoluta em pleno século XXI? Não dá. Né? E se quem quiser, puder ler o livro do professor Marcelo da Luz, ele fala muito nessa parte de ídolos, de fanatismo, de verdade absoluta, né? E na parte assim, de algo, de cultura inútil, porque é muita mitologia, é algo que nós vivenciamos isso várias vidas, desde das antigas cruzadas, que de certo tomamos parte, da Inquisição, sei lá. Então, para que nós continuarmos na mesmice? Mais ou menos por aí. Agora, professora Dulce e professora Selma, poderia explicar como se processa a reconstrução do mental soma quando este sofre uma mutilação? Como absorver novos ensinamentos, visto que o corpo do discernimento está comprometido? Como modificar a paragenética tão alterada? Será por intercessão dos amparadores? E esta reestruturação deve demandar muitas ressomas?
Eu vou falar e você complementa aí. Pois Olha, não. até já esqueci qual foi o início da pergunta, mas sem discernimento, se você, eu vi que você falou que tem dificuldade. Reconstrução do mental soma. Reestruturação do mental soma. O Isso. mental soma é o veículo do discernimento. Isso, então, nós exatamente. temos que reconstruir o nosso mental soma, porque é no paracérebro, é no mental soma que está aí a nossa paragenética. O mental soma ele tem que ser reconstruído. Nós temos que colocar discernimento no que nós fazemos, no que nós somos. Mental soma é discernimento. Mental soma é paracérebro e discernimento. Então, é aí que vai começar a desconstrução e reconstrução. Não tem outro, porque a gente fala nossa reciclagem, nossa desconstrução, mas começa pelo mental soma. Ele é que gerencia, ele é que direciona tudo, ele é que nos dá o discernimento. Nós somos paracérebro, nós somos mental soma. O que mais? Pode acrescentar aí, professora Dulce. Não, você foi ótima, imagina. Mas é só lembrando também, né, que ele pergunta assim, como modificar uma paragenética tão alterada? Será por intercessão dos amparadores? E essa reestruturação deve demandar muitas ressomas? Com certeza, né? Como você falou no início da tertúlia, essa reestrutura, esse ciclo, né, reconstrução, desconstrução cada dia um não tem capítulo. fim, né? Então não tem fim, então a gente tem que estar se preparando também para não adiar, né, a possibilidade de fazer hoje, começar a fazer hoje o que precisa ser feito e também não terceirizar para os amparadores essa responsabilidade. Eu ia colocar isso. O amparador, ele está, se você tiver, querer realmente a sua Exatamente. reciclagem de vida. Porque ele não é santo, ele não é anjo, isso não existe. O amparador está se você começar a assistir, onde está o assistido. Isso. Se você mudar a sua maneira de pensar, eu vou desconstruir e reconstruir o meu mental soma. Aí você pode ter um amparo, mas faça a sua desconstrução primeiro. Faça a sua parte, né? Faça a sua Seu parte, dever porque de casa. amparador, não, aí você está terceirizando. Ele não vai chegando assim, não. Não, de jeito nenhum. E ele também pergunta assim, como modificar uma paragenética tão alterada, né? Aí lembrando que também esse negócio de paragenética não é uma coisa assim tão distante, né? A cada autopensenidade nossa, há uma reconstrução da nossa paragenética, tá certo? Porque a gente estuda paragenética, seriexologia, para o ajudar o hoje. O meu passado está aqui comigo, mas ele não vai me atrapalhar. Eu vou ter que ver o que eu posso mudar no que vem na minha paragenética, desconstruir e reconstruir. Sabe? Agora, isso não é do momento para o outro no estalo de dedo. Você tem que suar a camisa. Agora, tem uma Trabalhar outra... as energias, que isso é bom. Isso, com certeza. Agora, tem uma outra pergunta aqui em parafatologia, na terceira linha. Você poderia comentar o autodiscernimento da inteligência evolutiva? O autodiscernimento da inteligência evolutiva. Gente, inteligência evolutiva é a sua lucidez. Esse moço que perguntou agora, por exemplo. Se você não tem a lucidez, não tem discernimento, você não tem inteligência evolutiva. Inteligência evolutiva, vocês podem depois até acrescentar mais aí para mim. É você conhecer a si mesmo, né? É você ter discernimento do que você está fazendo. Se eu não tenho discernimento, meu mental soma está ocioso. Eu estou só no psicossoma. Então, inteligência evolutiva, na verdade, é tudo, entra aí o parapsiquismo, intelectualidade, muitas coisas. Mas o autodiscernimento faz parte da inteligência evolutiva. Quer acrescentar alguma coisa aí, professora? Não, o que eu quero acrescentar é que, para essa pessoa, a dica é ler o verbete Inteligência Evolutiva, do professor Valdo. E lembrando que esse conceito, né, da inteligência evolutiva é a pessoa ter autoconsciência sobre a responsabilidade dela quanto à própria autoevolução, né? Ela tem isso íncito, né? Inteligência evolutiva é autoconsciencialidade. Se eu tenho essa autoconsciencialidade de conhecer, até a minha função como líder intermissivista de assistir, tem o início de inteligência evolutiva. Só para complementar, que tem o livro novo da Sirlene, que é Inteligência Evolutiva. Claro, bem lembrado, ótimo. Professora Sirlene Couto. Tem o livro Sirlene Inteligência Couto, Evolutiva. Saiu agora o Você livro. pode adquirir pelo Shopcoins. Inteligência evolutiva e tem mais uma palavra aí.
No Acho que cotidiano. na prática ou cotidiano. É no cotidiano. Então, em cima do lance. Muito bom. Agora, tem uma outra pergunta aqui. Ela diz, tenho dificuldade em criar um código de ética pessoal. Fiz um que foi muito difícil de mantê-lo. Você poderia me orientar sobre como fazer um? Na verdade, a gente fala mais do CPC, não é, professora Selma? Do Código Pessoal de Cosmoética. Que não tem como, hoje, nós não temos o nosso Código Pessoal de Cosmoética. E tem uma coisa, o máximo 1 ano, porque você vai vivenciando aqueles 8 cláusulas, por exemplo, vamos pôr 10. E aí você vai riscando o que você já vivencia e pondo outras cláusulas. Isso te dá toda uma desconstrução e reconstrução de vida. Porque o CPC hoje é uma coisa que não tem como nós não vivenciarmos essas cláusulas que a gente coloca. E ir renovando, ir ampliando. Porque para não ficar na mesmice. Agora, só lembrando para a teletertuliana, se você tiver mais dificuldade de fazer por sua conta, dá uma lida no verbete também, Código Pessoal de Cosmoética, que tem na enciclopédia. Você pode baixar facilmente pelo site das tertúlias. Mas tem um curso aqui do CAEC, que é o Código Pessoal de Cosmoética, que eles te ajudam, te dão as dicas, enfim, todo o ferramental de como você construir o seu Código Pessoal de Cosmoética. Você entra em contato com a Secretaria do CAEC, 3525-1440, é isso? 2652, desculpa, 2652, e você entra em contato e pega informações da próxima turma, né? Isso pode ser muito bom para você. Agora, uma coisa assim bem prática, né, professora Selma? Não sei o que você acha. Prático e é necessário. Agora, estude, tem o verbete, e aí você vê quando que tem, liga telefone aqui do CAEC, e participe do curso, porque é bom, nós temos que ter a teoria para colocá-lo na prática. Agora, uma coisa que ela pode fazer já de imediato é fazer aquelas listagens, não é isso? Faz uma listagem, por exemplo, eu acho 5 muito pouco, de 10, o que você, por exemplo, coisa à toa, gostar de gente e de animais. Né? Bem simples, foi o meu primeiro. Isso aí você começa a ver que você gosta, já vivencia. E vai pondo até... Por exemplo, você pode pôr algo que você ainda não vivencia. Por exemplo, interassistencialidade. Aí você fala, nossa, eu não posso me corromper, porque eu tenho que assistir. É algo que você não vá se corromper. Se você escreveu lá, é uma cláusula, código é íntimo, é seu. Você não pode corromper o que você escreveu. É que ela está falando da dificuldade de manter, né? Mas é justamente essa questão de... Por isso que a gente fala da cosmoética, né? Você falou código de ética pessoal. A gente fala... A terminologia da conscienciologia é código pessoal de cosmoética. Por quê? A unidade de medida da cosmoética justamente é a autoincorruptibilidade. Tá certo? A incorruptibilidade é a unidade de medida. Então... É uma coisa que nós temos que estar lá no nosso código. Isso. E seguir ali firme. Seguir firme, sem se corromper. Isso. Agora, na estrangeirismologia, na página 23, segundo item, você pode falar sobre o upgrade da renovação consciencial? O upgrade? Isso. Upgrade da renovação. Upgrade é renovação, né? Então, todo esse verbete de desconstrução e reconstrução desse ciclo é um upgrade, é uma renovação, é uma reconstrução. E essa renovação, esse upgrade, ela te mostra a rota da sua proex. É muito bom a gente colocar isso no upgrade. Eu vou renovar para quê? Porque eu tenho que retomar as linhas da minha proex. O que eu vim fazer aqui? É a mesma coisa, por exemplo, o update aqui, que é atualizar as nossas reaprendizagens e nos leva ao upgrade, né? Que é a renovação intraconsciencial, recim, ressex, na prática. Agora, na laboratoriologia, página 24, primeira linha, favor explanar sobre o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica. Esse laboratório conscienciológico que tem no CAEC, o laboratório da pensenologia. Então, mas esse aqui, ela está perguntando da diferenciação pensênica. Tem no campus da Aracê, se eu não estou enganada. Tem alguém da Aracê aí presente? Não pus não, mas
Eu vejo que todos os laboratórios, vamos falar o do Aracê, que é o serenário. Né? Você fica, parece que 3 dias, que se alguém tiver aqui, eu não fiz ainda, mas te dá toda essa... É um laboratório de alto nível, porque você fica 3 dias em imersão. Né? E aqui, no caso da pensenologia, você vai ficar ali vendo qual a desconstrução e reconstrução dos meus pensamentos, sentimentos, e o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu ajo. Sim, Selma, porque esse laboratório aqui do CAEC de pensenologia, não sei se você já teve a oportunidade de fazer, é um dos meus prediletos aqui para a questão de captação de neoideias, né? Quando você está pesquisando alguma coisa, é excelente. Como que você... Isso, você muda de padrão, né? Você fica num top, assim, de padrão de eu já tenho uns 4 anos que eu fiz, então já mas é muito bom. Agora, eu nunca fiz esse especificamente da diferenciação pensênica que, se não me engano, tem na Aracê, no campus da Aracê. Mas o que a gente sabe é que justamente ali você vai poder fazer esse cotejamento, perceber essa diferenciação, o que tem tudo a ver com o tema do seu verbete, né? Esse cotejo, ver as diferenças. Depois você vai registrar, você vai fazer esse cotejo. Ver o que você precisa de onde abrir mão. Mexer, desconstruir. Exatamente. Então, é de alto nível. Eu ainda não fiz o do Aracê, mas podemos colocar até como... na sua lista de pendências. Né? Agora, na exemplologia, na página 25, você pode falar a respeito do hábito de ortopensenizar durante 60 minutos diariamente? Ele pergunta assim, como funciona essa técnica? Quais são os efeitos benéficos? Essa é uma técnica mesmo, de ter o hábito, né, na prática, olha o mini, veja o mini, ortopensenizar. O que é ortopensene primeiro? É a manutenção diária da sua autopensenidade cosmoética. O que é cosmoética na prática? É o seu exemplarismo, a unidade medida em corruptibilidade, vamos deixar bem claro. É a megafraternidade, a interassistencialidade. Pelo menos o hábito de pensenizar 1 hora, mas é muito pouco. Olha no Maxi. Maxi é ciclo de construção, desconstrução. Ato de ortopensenizar 24 horas por dia. É caminho à despeticidade. Mas aí um rapaz, vai até servir para ele, me falou outro dia assim, porque ele ficou lá em casa e ele falou, nossa, eu faço isso 15 minutos. 15 minutos eu fico ortopensenizando. Não é esse o objetivo. É ortopensenizar 24 horas por dia, que é o máximo, no fundo da batalha, com seus problemas, é no dia a dia, no seu trabalho, é no dia a dia. Porque eu parar e ficar 1 hora, só pensamentos fraternos, não é esse o objetivo que eu coloquei aqui. É ortopensenizar 1 hora, é muito pouco. Aí você passa para 2 horas, 3, até chegar às 24 horas por dia. E aí, nós desconstruímos e reconstruímos tudo. É uma técnica de alto nível. Certo. Agora, tem uma pergunta sobre IC. Poderia me dizer o que faz uma IC? Vejo artigos sobre IC, mas não sei o que fazem e como funcionam. Poderia esclarecer? Você quer falar, Selma? Se você quiser, ela fala qual IC? Ela pergunta em IC, sobre o geral. Eu vejo que é IC que você que acha que seu pensene, que você mais se afinizar. Né? Agora, ela é uma moça, né? Ela está perguntando o que é. Então, a IC é uma instituição conscienciocêntrica. E o que é isso? É uma instituição que integra o que a gente denomina comunidade cosmoética, conscienciológica cosmoética internacional, que é essa CCI. Então, essa instituição, ela é voltada, ela foi criada para estudar conscienciologia, fazer cursos, publicar livros, enfim, fazer a tarefa do esclarecimento, que é a TARES, que a gente chama. Você pode, então tem várias ICs, tem mais de 20 hoje. 21, né? 21, e aí ela vê onde ela mora, eu não sei onde que ela mora, qual o IC. É em Uberaba, ela é de Uberaba. Uberaba? Isso. Nós temos lá em Uberaba, na rua Henrique Dias, número 36.
O IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Você está convidada, sexta-feira que vem eu vou dar uma palestra lá. Opa, tem Já está telefone, convidada. Selma? Hã? Tem telefone? Tem, mas você acha Então que fala de novo o endereço para ela gravar. Depois, fala o endereço de novo. Você pode deixar o e-mail, se você puder passar, porque a gente te chama, convida por e-mail. Tá ótimo. E eu telefono para você. A sua palestra é sábado? Não, é sexta-feira. Sexta, que horas? Sexta-feira, às 19h30, na Rua Henrique Dias, número 36, uma vergonha e não lembrar do número agora. Não, imagina, está tudo certo. É pertinho do Grupo Brasil, aí atrás do Grupo Brasil, e você já está convidada para essa palestra. A palestra é Parapsiquismo na Desconstrução das Imaturidades. Eu vou aproveitar o verbete, mas vou falar mais do parapsiquismo. Ela pode entrar no site do IPC, né? Entra no site do IPC, que lá está escrito Uberaba e já está sendo chamado para essa palestra. É IPC.org. Que é uma IC, então, tá certo? É uma das ICs, 21 ICs. Isso. E aí você pode ir, aos poucos, buscando esses sites. E a palestra é informativa, é gratuita. Tá ótimo, muito bom. Senhora Selma, nós agradecemos muito a sua participação. Foram muitas as perguntas respondidas, né? Agradecemos, então, aos tertulianos, teletertulianos, e esperamos o próximo verbete, tá certo? E vamos aos nossos anúncios tarísticos agora. Obrigada. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 16 assinaturas no livro de presenças, 9 perguntas presenciais e 33 perguntas online. Agora nós passamos aos recados. Vamos começar com a Malu de Pequim, que vai falar sobre o simpósio de Paraciência. Depois, Marta Ramiro vai falar sobre a primeira semana paracientífica da Conscienciologia. A Cíntia Alves vai falar sobre o campo de pesquisas IPC Saquarema. E a Mercedes sobre o seminário de pesquisas consciencioterápicas. Boa tarde. Convidamos a todos os pesquisadores presentes e também os pesquisadores online para o primeiro simpósio de Paraciência promovido pela Reconsciência. O evento será neste fim de semana, dias 17 e 18 de maio, com debates e de ideias voltadas à construção e ampliação do conhecimento teático da ciência multidimensional, seus fundamentos, as bases epistemológicas e metodológicas. Os assuntos dos debates ocorrerão em torno de métodos, técnicas, cognição, descrença, neurofenomenologia e modelo para epistemológico evolutivo. A estrutura do evento privilegia tanto as apresentações das conferências quanto o debate aberto aos moldes de laboratório multidimensional de autoexperimentação grupal. Para mais informações e inscrições, fone 45 9993 2000 ou pelo e-mail reconscientia@gmail.com. Esperamos vocês para este experimento. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos renovar o convite para a primeira semana paracientífica da Conscienciologia. Esse evento vai acontecer entre os dias 21 e 27 de julho de 2014. Nós destacamos aqui 4 atividades que fazem parte desse evento. O primeiro é o 4º encontro dos Colégios Invisíveis, no dia 21. Depois nós vamos ter a segunda qualificação da pesquisa conscienciológica, no dia 22. No dia 23 e 24, nós vamos ter a primeira jornada Cosmovisão da Autopesquisa e nós vamos finalizar com o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, em que as mesas de debate já estão formadas e esse evento do simpósio vai acontecer entre 25 e 27 de julho. Nós aguardamos a presença de todos. As informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone 045 3525-2652. Obrigada e até lá. Boa tarde. Eu falo em nome do IPC para convidar a todos a conhecerem ou a visitarem o campus de pesquisas IPC Saquarema.
Então, o IPC conta com um campus de pesquisas que fica em Saquarema, no Rio de Janeiro, um lugar propício para fazer cursos, laboratórios. O campus Saquarema possui um laboratório de curso intermissivo, que é o único até hoje. Então, nós convidamos vocês a visitarem o campus. Recentemente foi inaugurado o Gesconário, que é um ambiente para você produzir as suas GESCONs. E vai ser construído o Pacificário, que vai ser um laboratório grupal. Então, venha visitar o campus IPC Saquarema. Nós possuímos um programa que se chama Programa Paradores do Campus, que visa sustentar, né, todo esse processo, a estrutura do campus. Então, se você quiser conhecer o campus, alguma informação, inclusive do programa, como funciona, podem enviar e-mail para amparadoresdocampus@iipc.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, convidamos a todos vocês, tertuliários e teletertuliários, ao Seminário de Pesquisas Consciencioterápicas, que será como tema Higiene Consciencial, e se vai celebrar este próximo sábado, dia 17 de maio, das 19 às 21 horas. Alguns assuntos que serão debatidos serão a imperturbabilidade consciencial, técnicas cognitivas aplicadas à ortopensenidade, profilaxia dos autoassédios, e os pesquisadores convidados serão o professor Eduardo Martins e o professor Rui Bueno. É uma atividade gratuita. As inscrições podem fazer no próprio campus da OIC ou por telefone 45 30 25 14 04 ou por e-mail aco@oic.org.br. Esperamos a todos vocês este sábado. Obrigada. Ok, para amanhã nós teremos o verbete top da automaturidade, a especialidade automaturologia, com a professora Adriana Lopes. Todos estão convidados, tertulianos, teletertulianos, para mais este verbete. Obrigada.